Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos agora no Evangelho de Mateus e começamos a estudar o capítulo 5, o Sermão do Monte. Diz o texto que certo dia Jesus subiu a um monte, ele viu que as multidões se juntavam a ele subiu à encosta do monte e ele sentou-se. E seus discípulos se reuniram ao redor e começou a ensiná-los. O modo de ensino dos judeus é diferente do nosso, nós herdamos o modo grego, em que um professor se põe de pé numa sala e fala para o seu público. Os rabinos, os professores, os mestres judeus, eles se sentam para falar. E isso é interessante porque nos faz refletir sobre a postura dos discípulos. Imaginem ter uma aula com alguém sentado, exige que você também se sente, se põe em silêncio e preste muita atenção em quem está falando com você. Então Jesus começou a ensinar a eles e ele usa uma palavra aqui que é repetida ao longo do seu texto. Depende da sua tradução, talvez você leia como bem-aventurado, talvez como feliz, talvez como abençoado. A palavra em grego é makarios e essa palavra ela não tem uma tradução exata em português. Ela é perto de tudo isso, né? Feliz, bem-aventurado, abençoado, mas significa alguém que está extremamente realizado, abençoado de todas as maneiras possíveis. É alguém que realmente está numa situação muito boa. E Jesus vai falar quem é que está nessa situação muito boa. Imaginem que as multidões ansiavam então pelo ensino dele. Nós lembramos que ele foi apresentado lá nas Escrituras, lá no passado, como o mestre, como o redentor, como o rei, como o libertador. E as pessoas buscavam tempos melhores, estavam sob a servidão de Roma, uma vida dura, impostos pesados que eles pagavam. E aí Jesus fala como ser feliz. E ele fala, olha, eu vou usar aqui felizes, que é a palavra que está na minha tradução, tá? Ele fala assim, felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes pertence. Em alguns lugares do Brasil, essa expressão pobre de espírito ela tem um caráter pejorativo. E não é o caso aqui. Aqui Jesus está falando algo como se fosse uma pessoa pobre no seu espírito, pobre em espírito. Uma pessoa que, por dentro, ela é alguém pequeno. Ela é alguém que se vê pequeno, ela é alguém desapegado das coisas e que se bota numa posição de humildade. Não é alguém que olha para o próximo e acha que o próximo é alguém pequeno. É alguém que tem uma noção exata da sua dimensão, e a nossa dimensão ela é bem pequena. E ele falou dessas pessoas que o céu lhes pertence. E felizes os que choram, porque serão consolados. Obviamente não é quem chora porque não realizou a sua maldade. É quem chora realmente de uma tristeza justa. Chora pela perda, chora pela dor, chora por anseios justos que não foram realizados, choram por coisas boas que lhe foram tiradas, chora de fome, chora por causa da injustiça do mundo. Esses serão consolados. E felizes os humildes, porque herdarão a terra. Humildade, a gente não deve usar humildade, não deve entender aqui como um uso comum que a gente faz no Brasil, que é se referir a pobre como humilde. Aqui é a humildade de caráter. Existem pessoas que são pobres e pessoas que são ricas e que têm um caráter humilde. E também tem pessoas pobres ou ricas financeiramente que têm um caráter arrogante. E aqui ele fala da humildade de coração, essa do caráter da pessoa. Esses herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça é algo que se busca, e não pense aqui em justiça como aquela justiça judiciária, mas as coisas certas da vida, essas pessoas serão saciadas. E isso aqui é muito mais abrangente do que uma sentença judicial. São coisas do dia a dia, da sua vida, da existência comum do ser humano. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra misericordioso é uma palavra também que tem um alcance muito amplo. Ela é algo mais ou menos como aquela pessoa que tem empatia, ela tem o seu coração como o coração do outro, se põe no lugar do outro e aí então exerce a sua bondade pelo outro, e isso se expressa de inúmeras maneiras. Mas o fato é que essas pessoas que assim agem também receberão misericórdia. Felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus. Puro se opõe ao misturado. Um coração puro é o que ele tem, o que era para ter dentro. É o conteúdo que Deus colocou lá dentro. É aquela pessoa que tem as coisas corretas dentro de si. Não é a pessoa perfeita, não é a pessoa que nunca peca, mas é aquela que tem dentro de si realmente um caráter, uma fórmula de personalidade que não tem misturas com outras coisas, que não tem intenções ocultas, malvadas, que não carrega dentro do seu coração um segundo olhar sobre uma situação tentando enganar alguém. Esses verão a Deus.
Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vivemos em tempos que essa expressão se torna especialmente importante. Nós hoje temos acesso à comunicação, à internet, e esse é um tempo em que cada um de nós pode e deve escolher ser alguém que promove a paz, ser o pacificador, alguém que realmente apazigua e que com isso é chamado filho de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus lhes pertence. A justiça, novamente, não é justiça judiciária, mas é o fazer o que é certo. Essa palavra em hebraico, tzedaká, ela também é muito compreendida como o ato de ajudar as pessoas necessitadas. Então veja aqui que aqueles que são perseguidos por ajudar o necessitado, por fazer o que é certo, por se portar no dia a dia pelas coisas corretas, se essas pessoas forem perseguidas por causa disso, a essas pessoas pertence o reino dos céus. E o Senhor fala que quando alguém sofrer, seja zombaria, perseguição ou mentirem a respeito dessa pessoa, falando maldades por causa de Jesus, é para se alegrar, não é para se entristecer, não é para ficar para baixo. Porque isso foi feito com as pessoas, com os profetas que vieram antes. Então, se isso acontece com você hoje, de alguma maneira você é criticado, zombado, alguém mente a seu respeito por causa da sua vida íntegra, fique feliz, se alegre, porque foi feito isso com os antigos profetas e também com essas pessoas que ouviam aqui esse sermão originalmente. Então, isso deve ser motivo de alegria. Perceba que quando ele fala que essa perseguição é por causa de fazer o que é correto, tá? Não é simplesmente ser perseguido, é ser perseguido por fazer o que é justo. O Senhor passa então mais uma vez um ensino usando uma metáfora que tem a ver com o dia a dia, até mesmo com a agricultura, e ele fala sobre sal e luz, figuras bem próximas para as pessoas daquela época e talvez a gente não perceba toda a amplitude disso. Nós vivemos em cidades, não vivemos no campo, a maior parte de nós pelo menos, e nós às vezes temos tudo à nossa mão, ao alcance mesmo de um telefone, de uma teleentrega. Antigamente a gente falaria, bom, você pode ir ao mercado da esquina, hoje você nem vai, você telefona e eles vêm. Mas o fato é que o sal, que para nós é algo tão corriqueiro que a gente tem até excesso de sal na alimentação, ele já foi algo muito raro. Dizem inclusive que a palavra salário vem do pagamento em sal, de tão valioso que ele era. E as pessoas precisavam de sal, e o sal era produzido ou extraído de minas, como é até hoje, né? Ou por extração da água salgada do mar, mas era uma atividade bastante exigente e rara. E o Senhor fala, bom, vocês são o sal da terra, vocês são as pessoas que dão sabor, que realçam, que trazem nutrientes essenciais. E se perde sabor, vira o quê? Eu imagino que vira areia, né? Não serve para nada, a não ser ser jogado fora. E luz da mesma forma, né? A gente hoje tem luz de uma maneira tão simples, ao alcance de um toque no interruptor, ou mesmo de um toque na tela de um celular que comanda essas luzes da casa, mas aqui era diferente. Para ter luz numa casa, a pessoa precisava pegar uma lâmpada que era um recipiente com óleo, com pavio, e encher de óleo, colocar fogo e colocar num nicho na parede. E aquilo iluminava toda a casa. Era bem menos intensidade luminosa do que a gente tem hoje. E ele falou, bom, ninguém acende essa luz para colocar no chão embaixo de um cesto, né? Isso é para iluminar a casa, para que todos vejam. Da mesma forma, não se pode esconder uma cidade que está construída em cima de uma montanha, né? A gente vê de longe aquilo lá. E o Senhor fala que, assim, da mesma forma, nós devemos brilhar. E aqui tem um ensino muito especial, que eu quero ressaltar esse ensino. Vou até ler o texto. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos os vejam e louvem seu Pai que está no céu. Perceba que o louvor não é para nós. O louvor é para o Pai que está no céu. E o que as pessoas vão fazer é ver nossas obras, não é ouvir o nosso falatório. A vida tem que ser coerente com as palavras. Quando nós vivemos uma vida íntegra, uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo, é isso que aparece. E aí é claro que nossas palavras vão ser de acordo com essa vida também. Agora, o foco aqui não é em alguém que fala, faz muitos discursos, recita coisas para os outros. Não, é alguém que vive o caminho da verdade. Há uma antiga frase, ela já foi atribuída a diversas pessoas, a fonte mais confiável que eu encontrei diz que foi Santo Agostinho, um dos pais da igreja dos primeiros séculos, diz que ele falou alguma vez, ou até escreveu, que era pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, até mesmo fale.
no sentido de que sua vida é uma pregação. E então o Senhor segue e vai fazer agora uma série de ensinos sobre a lei. E esses ensinos eu vou deixar para tratar no próximo vídeo, para que a gente tenha mais tempo para tratar com isso e poder interpretar melhor cada passagem dessa. É importante a gente entender, antes mesmo de chegar lá na lei, que houve, dentro da humanidade, da história humana, e isso está registrado na Bíblia, houveram períodos distintos. Nós temos um período muito anterior, muito antigo, em que o homem estava desconectado de Deus, era um período de uma sociedade pouco organizada, e nós tivemos nesse período chamado de Abraão, o grande patriarca. Depois a gente tem então, bem mais tarde, a instituição da legislação hebraica, que dá todo um caráter nacional àquele povo, e depois nós temos Jesus Cristo. E essa ideia de períodos diferentes vai ser muito importante no nosso próximo encontro. Eu vou retomar essa ideia para que a gente possa trabalhar bem o significado da passagem, de cada uma das passagens, para o leitor original e o que isso pode também trazer para a gente. Você que está nos acompanhando até agora, aproveite, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ser notificado quando vier novo material e não deixe também de clicar ali no joinha, no gostei. Isso vai ajudar o sistema que gerencia essa plataforma a entender que esse conteúdo é relevante e vai notificar outras pessoas, vai recomendar para outras pessoas para que conheçam esse material. Aproveite também para ver nossos outros vídeos, nós temos já alguns estudos feitos aqui no Evangelho de Mateus, que são coisas que podem acrescentar à sua vida. E lembre também de compartilhar esse material com as pessoas que você conhece, para que a gente possa continuar divulgando esse ensino. Você já percebeu, acompanhando nossos vídeos, que o foco aqui é o ensino mesmo. Eu vou me esforçar sempre para ajudar você a olhar para o texto sagrado e interpretar o que está ali escrito e poder entender o significado original e poder trazer isso para a sua vida. É muito importante que a gente tenha essa boa obra nas nossas mãos. Procure sempre fazer sua leitura diária, tire seu tempinho, leia a Bíblia, medite sobre o que você leu e tente interpretar e aplicar na sua vida. Você só tem a ganhar com isso e eu vou tentar te ajudar isso a cada vídeo nosso aqui. Tem sido um prazer, obrigado pelos seus comentários, pelos retornos que vocês têm dado aqui para o canal também. Eu sou o Carlos, aqui estudamos a Bíblia e até a próxima.